Ratanabá. Um nome que parece carregado de mistério, ecoando como um sussurro vindo das profundezas da Terra. Recentemente, ele emergiu nas discussões da internet, intrigando curiosos e especialistas. Para muitos, Ratanabá não é apenas uma lenda, mas a chave para um dos maiores e mais sombrios mistérios do planeta. Dizem que essa suposta cidade perdida repousa nas entranhas da vasta e enigmática floresta amazônica. Uma cidade que, segundo teorias, teria existido há 450 milhões de anos, muito antes da humanidade sequer dar seus primeiros passos. Mas não é só isso. Ratanabá teria sido, segundo os rumores, a capital de um império global, conectando continentes por uma rede intrincada de túneis subterrâneos, tão antigos quanto as raízes da própria Terra. Mas até onde essas histórias são verdadeiras? Seria Ratanabá um vestígio esquecido de uma civilização avançada? Ou estamos sendo seduzidos por mais um mito que ganha força na obscuridade da internet? E o mais perturbador: por que a Amazônia, uma região que já esconde tantos segredos, é o epicentro desse enigma? Se essas perguntas despertaram sua curiosidade, prepare-se, pois vamos mergulhar nas sombras dessa história. Vamos explorar as possíveis verdades e mentiras por trás da lenda de Ratanabá. Mas cuidado, quanto mais fundo formos, mais intrigante e inquietante tudo parecerá. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal. Apenas um clique, e você estará conectado a um mundo de mistérios como este. Já deu o like? Isso nos ajuda a continuar desvendando histórias tão envolventes quanto a de hoje. Desde sempre, histórias de cidades perdidas capturam a imaginação das pessoas. Um exemplo clássico é a lendária Atlântida, descrita por Platão como uma civilização avançada que teria sido engolida pelo oceano. Outra cidade mítica é Eldorado, uma terra de riquezas infinitas, onde tudo seria feito de ouro maciço, buscada por exploradores durante séculos. Agora, surge um novo nome para entrar nessa lista: Ratanabá. Diferente das outras, ela não estaria em terras longínquas ou submersa no oceano. Sua localização, segundo os rumores, é bem mais próxima de nós, o coração da floresta amazônica. Imagine uma cidade perdida, escondida sob o manto impenetrável da floresta amazônica, suas estruturas ancestrais cobertas por camadas de terra e raízes tão antigas quanto o próprio planeta. Esse lugar misterioso é conhecido como Ratanabá, um nome que ressoa como um eco vindo das profundezas da história, carregando segredos capazes de estremecer nossa compreensão do mundo. De acordo com os boatos que se alastraram pela internet, Ratanabá não seria apenas uma cidade comum, mas um centro de poder inimaginável, criado por uma civilização avançada chamada Muirá. Supostamente, esses seres habitaram a Terra há cerca de 600 milhões de anos, muito antes de qualquer registro da humanidade. Dizem que os Muirás dominaram tecnologias tão avançadas que parecem desafiadoras até para a nossa era moderna. Os relatos afirmam que os Muirás não apenas construíram essa cidade colossal, mas também criaram uma rede subterrânea de túneis que se estendiam por toda a América do Sul, conectando-a a outros continentes, como Europa e Ásia. Essas passagens subterrâneas, segundo as teorias, seriam tão complexas e extensas que rivalizariam com as maiores obras de engenharia já concebidas pelo homem. Um detalhe que torna tudo ainda mais enigmático é a suposta ligação desses túneis com o famoso caminho de Peabiru, uma antiga rota transcontinental utilizada por povos indígenas e andinos. O caminho, que partia de São Vicente, no litoral paulista, e ia até Cusco, no Peru, seria apenas uma peça menor em um quebra-cabeça muito maior, talvez traçado por mãos que já não existem há eras. Porém, as perguntas persistem. Se Ratanabá realmente existiu, o que aconteceu com os Muirás? Como uma civilização tão avançada desapareceu sem deixar vestígios claros? E mais perturbador, o que permanece oculto sob o denso véu da Amazônia? Os teóricos sugerem que os túneis podem guardar não apenas as respostas, mas também segredos que vão além de nossa compreensão. Alguns acreditam que esses caminhos escondem tecnologias esquecidas, enquanto outros especulam que poderiam levar a portais interdimensionais ou até mesmo a bases extraterrestres. As supostas evidências, como as linhas retas detectadas por tecnologias de mapeamento aéreo, intrigam até mesmo os céticos. São essas marcas geométricas o sinal de uma civilização perdida ou apenas formações naturais interpretadas com o desejo de encontrar algo maior? Outra questão inquietante é o motivo pelo qual a Amazônia, um lugar tão disputado internacionalmente, atrai tantas teorias conspiratórias. Seria apenas por sua riqueza natural ou haveria algo mais sombrio, algo enterrado profundamente em suas terras, que desperta o interesse de potências globais? Ainda que cientistas rejeitem essas histórias,
argumentando que não há provas concretas que sustentem a existência de Ratanabá, o mistério continua a alimentar a imaginação de milhares. Talvez porque, no fundo, gostemos de acreditar que ainda há segredos no mundo esperando para serem revelados. Ou talvez, porque a ideia de uma civilização tão avançada nos lembra o quão pouco sabemos sobre nosso próprio passado. Você consegue sentir a curiosidade fervendo? O fascínio por descobrir o que pode estar escondido sob os milhões de anos de história da Amazônia? Segure firme, pois a lenda de Ratanabá está longe de ser completamente desvendada. E se for verdade? E se, sob o solo amazônico, repousar o legado de uma civilização esquecida? Talvez a floresta guarde não apenas suas raízes, mas os ecos de um mundo que nunca imaginamos, e que pode mudar tudo o que acreditamos ser real. Embora a ideia de Ratanabá seja fascinante, ela apresenta sérias contradições. A começar pelo período histórico mencionado. Há 600 milhões de anos, a Terra era completamente diferente. Os continentes ainda eram uma massa única chamada Pangeia, e a vida multicelular estava apenas começando a se desenvolver nos oceanos. Não havia sequer indícios de vida humana, muito menos de uma civilização avançada capaz de construir cidades e túneis subterrâneos. Além disso, a ideia de uma cidade com 450 milhões de anos também é problemática. Os dinossauros só surgiram cerca de 200 milhões de anos atrás, e os humanos apareceram muito mais tarde, há cerca de 300 mil anos. Isso torna impossível a existência de uma civilização tão antiga como a mencionada nas teorias sobre Ratanabá. Outro ponto crucial é a falta de evidências concretas. Apesar de relatos de sobrevoos com tecnologias avançadas, como lidar, que mapeia terrenos sem desmatar florestas, nenhuma prova substancial foi apresentada. Não há imagens claras, registros arqueológicos ou qualquer dado científico que comprove a existência de Ratanabá. A organização que divulgou a teoria de Ratanabá não é reconhecida como uma instituição científica oficial. Além disso, um dos principais responsáveis por essa narrativa já esteve envolvido em outras histórias controversas, como supostos contatos com extraterrestres. Isso levanta ainda mais dúvidas sobre a credibilidade da teoria. Apesar da falta de evidências, a história se espalhou rapidamente pela internet, sendo amplamente discutida em redes sociais. É um exemplo claro de como uma narrativa interessante, mesmo sem comprovação, pode ganhar força e despertar a curiosidade das pessoas. Então, Ratanabá realmente existe? Até o momento, tudo indica que não. A falta de provas científicas, aliadas a inconsistências temporais e geográficas da história, sugere que essa é apenas mais uma lenda da internet. Por mais que a ideia de uma cidade perdida sob a Amazônia seja intrigante, é importante analisar essas histórias com ceticismo. Afinal, sem evidências concretas, elas permanecem apenas como mitos. Mas e você, o que acha? Acredita que a Amazônia ainda guarda mistérios tão grandiosos quanto Ratanabá? Se surgirem novas informações ou provas sobre o assunto, pode ter certeza de que voltaremos aqui para atualizar você. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também adora explorar mistérios. Obrigado por assistir e até a próxima!